Cumprimentar todas as pessoas presentes. Também muito feliz e cumprimentar essas mulheres que estão aqui na mesa, por ter aceitado essa empreitada e estar aí seguindo, fazendo essa ocupação institucional e se pretendendo a mudar a estrutura, que é muito desafiante, né? É desafiante para a gente entrar numa estrutura pronta, colonizadora, e fazer esse papel de descolonizar os espaços. Mas encontrar parceiras como vocês ajuda a gente, nos inspira, né? 15 minutos é pouco tempo, mas eu acho importante ressaltar meu lugar de fala, né? Eu moro em Ribeirão das Neves há 27 anos, sou mãe solo, educadora infantil no município, a crecheira, agora a gente superou isso, hoje a gente entra na educação infantil, educação básica, né, reconhecida como papel na educação básica, mas fui empregada doméstica há muitos anos, acho que boa parte da minha vida eu fiquei limpando privada dos outros, e esse lugar também me fez esse sujeito político que eu sou hoje, né? O mordomo da Casa Branca também aprende com os seus colonizadores estratégias de sobrevivência, mas também de superação. Talvez, acho que... Não sei por que está. Ah, entendi. O filtro, né? Tirou o filtro aqui. E é isso. Sou filha de pais analfabetos, então o sonho dos meus pais é a gente aprender a ler para ler a Bíblia. Talvez é o livro hoje que eu menos acesso, mas também me inspirou cumprir a tarefa de aprender a ler a Bíblia. Também fui catequista, ministra da Eucaristia, então fui bem colonizada, e hoje eu ando bem entre as religiões de matriz africana, onde que eu me inspiro também a buscar e resgatar a história que tentaram apagar, né, do papel dos negros na diáspora africana. Presido a Comissão de Direitos Humanos pelo 2º mandato, Comissão de Direitos Humanos que me projeta, mas também que me controla, me vigia. Sou uma mulher vigiada pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Tem mais um poder na mão, que é controlar a minha agenda, controlar a minha vida, em nome de uma pseudo-segurança que, infelizmente, a maioria dos mineiros não tem, que é a segurança de ir e vir, de questionar o Estado. E eu sigo fazendo isso, questionando o Estado, um Estado que ainda é colonizador e que tenta enjaular os meus. Então, eu sou abolicionista penal, não acredito no sistema penal como solução de conflito. Então, eu luto para que os presos derrubem aquelas masmorras e que esse sujeito político revolucionário caminhe comigo nessas trincheiras para a gente descolonizar esse país. Bem, deixa eu ver se eu passo aqui. Quando a gente procurou a fundação, mas a fundação se antecipou, né? Vocês escreveram um livro falando da história das mulheres negras na gestão pública. E eu achei isso fundamental, porque eu acho que o que matou Marielle, mata as mulheres negras, é a invisibilidade. Esse lugar que você trabalha, produz ciência o tempo todo, mas fica invisível. E eu achei fantástico a Fundação ter escrito um livro e mostrando a história desses últimos anos de mulheres negras que fizeram a gestão desse Estado, muitas delas companheiras que caminham ainda com a gente. Mas foi fantástico, isso me inspirou a dizer da importância. Eu fui muito procurada quando eu ganhei a eleição em 2018, não só no Brasil, mas visitei 5 outros países para falar do que foi essa ocupação institucional de uma mulher negra pela primeira vez aqui no Estado de Minas Gerais. Em 189 anos da Assembleia Legislativa, em 2018 foi a primeira vez que teve mulher negra ocupando a cadeira ali. E a gente construiu uma campanha coletiva, a história das muita gente deve conhecer, a Áurea esteve aqui mais cedo, grande inspiradora desse processo de ocupação institucional de forma coletiva. Isso, para mim, chama quilombar. Não é fazer sozinho, nunca fazer sozinho. Então, em 2018, a gente ocupa a política numa campanha coletiva. E aí a gente chegou a 17.689 votos.
sem receber um centavo do partido. Não foi. E é por isso que era importante pesquisar, analisar, descrever esses fatos, porque é o mesmo ano em também que a gente enfrenta governos que tentam desconstruir a democracia, né? E qual que era o nosso papel ali? Era segurar a democracia. Pouca coisa, né? Mas a gente pegou essa tarefa em 2022, mesmo com a transição, com a mudança de partido, que agora eu entro na política institucional pelo PSOL, e hoje eu estou no Partido dos Trabalhadores, a gente triplica o número de votos. Isso também segue com pesquisa, né? Como assim? Como que a gente... Mas a gente construiu algumas tecnologias, e isso é importante. Eu tenho visto, e não só eu, mas eu me inspiro nos outros mandatos também de outros estados de mulheres negras, no Rio de Janeiro, né, onde tem muitas mulheres negras ocupando o parlamento estadual e federal. Em São Paulo, né, se eu falar de Érica Hilton, todo mundo conhece, mas é uma grande inspiração de mulheres negras que vieram da periferia, que não são herdeiras, que vão morrer sem nada no nome delas, mas que ocupa esses espaços e traz inovações para os espaços. E aí a gente separou algumas coisas que o relatório também me ajudou a ver, porque a gente trabalha, né? A gente foi treinado para trabalhar. A gente não se avalia. E não tem nem método de avaliação, assim, como avaliar? Que o método utilizado pela Assembleia Legislativa tem até um relatório anual da avaliação dos deputados. Mas aí pega todo mundo e usa os métodos que a professora já, inclusive, percebeu falhas, né? Porque é muito quantitativo, né? E não olha a qualidade daquilo que está sendo produzido nas casas legislativas, né? E quanto isso contribui não só para a democracia, mas é a democracia, inclusive, que existe aí, que é a democracia, muitas vezes, de votar de 2 em 2 anos. Né? É muito procedimento, e é isso que eles avaliam, como que o procedimento está funcionando. Mas a gente usou também do que já existe, do regimento, né, das normativas que existem, para a gente transgredir. Então, eu sou formada em Direito, não tenho dificuldade de ler lei, mas eu percebo que a mão que escreve é a mão branca, hétero, conservadora, e que ela usa a lei para controlar corpos. Então, a gente também usou a lei para abolir pessoas, para abolir pensamentos. Então, a gente hoje tem produzido legislações com menor quantidade, não é contratar um escritório de advocacia que te entrega um tanto de lei, você vai lá e protocola, mas a gente constrói juntos. É o que a gente chama de LabPop, GForte, são grupos fortalecedores, que é chamar a sociedade para participar da produção de leis a partir da demanda do sujeito. E aí eu fico muito feliz, hoje eu estava falando com a equipe, que o presidente Lula sancionou uma lei para garantir aluguel para as mulheres que sofrem violência doméstica. E nós aprovamos uma lei dessa em 2018, no início de 2020, durante a pandemia, 2020, 2019, aqui em Minas Gerais também, para garantir auxílio para as mulheres na pandemia, que a gente viu que o espaço onde as mulheres sofrem mais violência é dentro de casa, então, como que elas iam ficar em lockdown com seu algoz? Então, a gente já tinha criado uma tecnologia a partir dessas escutas, que é isso, não saiu da minha cabeça, mas o espaço de escuta ele é muito potente, porque você não cria lei só para preencher seu currículo, né, mas para mudar, de fato, realidades, e realidades emergentes, né, urgentes. É isso. E a gente tem feito também muito inspirado no movimento negro dos anos 80, me inspiro muito nos discursos de Malcolm X, mas as experiências do MNU aqui, que é aprender a ler para ensinar os camaradas. É nunca me colocar nesse lugar que eu já sei. Não sei nada. O que é orçamento? Chega esse trem na sua mão, um calhamaço, 400 páginas, para você fazer emenda, você lê o negócio, e você fica ali procurando pelo em ovo, e aí você descobre, por exemplo, que foi destinado 400 mil para a política das mulheres em um ano. Gente, serviço público, a maioria aqui estão dentro da administração pública, sabe, 400 mil, você não abre edital nem para contratar gente.
Então, significa que o Estado não tem política voltada para as mulheres. Mesmo estando no Estado onde aumenta o número de mulheres vitimadas pela violência, e violência letal, nós estamos chamando de o feminicídio. Então, aprender a lei, se nós, camaradas, a gente está se apropriando do orçamento e formando pessoas para isso. O edital da emenda, que é uma tecnologia que a gente criou na Gabinetona, nos mandatos coletivos, Cida, Aura e Bela, e a gente segue mantendo isso. Abre o edital para indicar as emendas, as pessoas se inscrevem, as entidades, prefeituras, órgãos públicos, a fundação, e a gente destina a emenda, mas também constrói junto essa estratégia para que, de fato, consiga acessar o orçamento. Que é o grande desafio, é o orçamento não ficar na mão dos brancos. Porque é a habilidade que quem nos colonizou já carrega há muitos anos. Então, a gente assume essa tarefa de aprender, mas ensinando ao mesmo tempo. Então, os editais, as oficinas, e agora estou fazendo oficina com o Paulo Gustavo, mais de 400 pessoas participando de forma online, usando a tecnologia, ensinando as pessoas a colocar o aplicativo no celular para ela poder participar. É um desafio no estado de Minas Gerais, não tem internet, mas a gente tem feito isso. E aquilombando, né, que é nunca deixar o território. Fazer política estando presente no território, mas presente no território carregando algo fundamental que a gente tentou trazer para o relatório e para as novas avaliações que a gente fizer, é que nós queremos que toda a tecnologia africana esteja presente no nosso discurso e na nossa prática, mesmo que eu tenha sido muito bem colonizada. Eu quero, e a orientação é isso, aquilombar, que não é só uma expressão, mas é juntar pessoas para construir um projeto de nação a partir do território. E aí a escuta, a presença, são 10, 12 horas de viagem, né? A gente fica mais tempo dentro do carro do que em casa. Mesmo em reuniões com 5 pessoas, 6 pessoas, não é o volume, mas é a escuta dos mestres que tem orientado a nossa atuação, e por isso alguns resultados, de fato, tem chamado a atenção, inclusive, da academia. O povo preto no orçamento, que eu já disse, nós lançamos aqui no estado de Minas Gerais, eu acho que é o primeiro no país, um edital da cultura específico para o Congado. Mas por que eu estou trazendo tudo isso? Porque nós somos num governo que eu sou oposição. Eu não sou. Então, assim, o governo Zema, não estou aqui para avaliar o governo, mas eu sou oposição a esse governo. Então, construir qualquer coisa com esse governo é estratégia de capoeira mesmo, muita ginga. Mas a gente conseguiu fazer com que o governo abrisse um edital específico só para o Congado. O desafio, depois de convencer o governo a destacar uma parte da emenda para abrir o edital, é formar as pessoas para participar do edital. Parecia que era só abrir o edital e chamar o Congado. Não. Os critérios de participação, a gente também está formando, ensinando, acompanhando, corrigindo estatuto, fazendo revisão e mostrando que esse é um processo, porque aí Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, editais da cultura, fundo, tudo isso passa pelo mesmo processo. Então, esse processo do Congado chama a atenção. O Estado passou a reconhecer que o Congado no estado de Minas Gerais é a maior manifestação cultural do Estado. É impossível o Estado, com editais que ele tem hoje, atender todo o Congado do estado de Minas Gerais, mas ele hoje reconhece o Congado como cultura, porque ele abriu um edital, e o edital é do Estado, e é o Estado reconhecendo essas pessoas que já foram perseguidas e marginalizadas. E, por fim, não tem como não dizer da violência que a gente sofre. Nenhuma mulher negra é desejada dentro da Assembleia Legislativa, é desejada dentro do processo político. Não é. E a reação daqueles conservadores que não querem que a gente avance está sendo cada vez mais violenta. Violenta fisicamente, violenta nas palavras, e a gente tem pesquisado muito isso, que a maior violência é a psicológica. Porque a pessoa, ela fica ali te empurrando, ela fica ali tirando a sua vontade de viver, ela fica ali
tentando desanimar e falar assim, levanta, vai embora, que esse lugar não é para você. E faz isso das formas mais invisíveis. Porque você vai fazer um boletim de ocorrência e você gasta 2, 3 horas para mostrar para o delegado, para a delegada, que você está sofrendo racismo, violência sexista, que é o primeiro passo para o feminicídio. E você desenha, tem desenhado para os órgãos públicos. Os últimos eu levei para a Polícia Federal, e eu sigo, levo o nome, CPF, dos deputados, dos policiais, de todo mundo que segue me perseguindo para impedir que o mandato siga. E, com isso, a gente, todo mês, uma audiência. Todo mês, uma audiência. A última audiência, eu sei que o tempo está terminando, mas falar de dor é muito difícil. Tem que viver. Todo mês, uma audiência. Aí está lá o réu, e você tentando provar que ele é réu. Tem lá as ameaças, as injúrias, a gente leva tudo, o HD, tudo é nós que fizemos. Por mais que a Polícia Civil tenha feito um papel importante, mas a gente leva tudo. Mas na audiência é um deboche. É um deboche. A pessoa olhando assim, eu nem te conheço, Andréia. Eu falei, mas você entrou na minha rede e me ameaçou. Nós temos o print. Mas a gente tem avançado. Então, são 42 inquéritos. E, incrivelmente, os 7 primeiros eram policiais, debochados. E eu faço questão de falar, porque vai chegar no relatório da polícia. 7 policiais foram réus no meu processo. E tiveram que indenizar. Mas a gente não para por aí. Não para por aí. O objetivo dos processos também é para a gente perceber a violência, descrever a violência. Os processos não são sigilosos, então todos vocês podem acessar, conhecer os réus e conhecer a responsabilização que a gente... Mas não só isso, a gente debateu na Assembleia Legislativa, por último, uma lei para conceituar a violência política, uma lei, um projeto de lei que a gente apresentou em 2020, e só agora ele veio à votação na casa, depois que mais mulheres sofreram violência, e mulheres de outras etnias, né? Porque não brancas, não negras, mas nós estamos falando que também a intensificação da violência sai do corpo negro, que é fácil de bater, é fácil de chutar, e estende agora a outras mulheres, mas pelas pautas que elas defendem, pelos lugares que elas defendem. Mas a gente apresenta o projeto de lei, e agora é lei no Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais tem que pensar em ações para reduzir essa violência, identificá-las em todos os ambientes, e principalmente nos ambientes onde as mulheres exercem espaço de poder. Isso é na academia, isso é no sindicato, isso nas organizações, na igreja pentecostal, onde elas são pastoras. Qualquer ambiente onde as mulheres vão se destacando, elas têm encontrado desafios, e essa lei, aprovada na Assembleia, tem como objetivo perceber as violências e apresentar alternativas para que a gente não continue apanhando no silêncio. É essa a minha contribuição, obrigada pelo espaço, e a gente vai seguir aí radicalizando com a democracia. Mas deixa eu dizer assim, primeiro agradecer, né, as pessoas que estão demonstrando carinho, acompanhando o mandato. Isso é que nos fortalece, essa energia que vem de quem acompanha, de quem acredita no que a gente está fazendo, né, que não é para mim, para as próximas gerações. Os números, né? Eu não sou pesquisadora ainda, né? Assim, mas eu acho fantástico hoje a escola de administração pública, onde vai sair os analistas de política pública, estarem numa tarde discutindo racismo, discutindo machismo e discutindo estratégia de monitoramento de mandatos, aonde a gente está mudando as estruturas. Então, acho muito importante esse momento que a gente está vivendo.
esse momento em que a academia e a universidade estão reconhecendo que a gente tem ciência política, as mulheres negras têm ciência política, isso vai para os livros, vai servir de orientação para que a gente não enfrente de novo aluno do ensino médio acreditando em terra plana. Teve falhas nossa, teve falhas. Então, a gente precisa rever, ressignificar a epistemologia, a forma de fazer, o método, porque alguma coisa a gente errou aí nesse processo, né? E aí eu acho que tem elementos que foram avaliados e que me ajudou também a perceber qual era o meu papel. Eu me oriento, inclusive, pelas entidades orixás, que eu preciso libertar o povo. Então, a minha orientação é essa: eu sei que meu povo continua cativo, aonde eu ando, eu ouço o barulho das correntes, e eu me oriento por isso. Mas isso tem, dentro da ciência, é possível explicar isso. E aí, o que leva as pessoas a validar se o mandato é bom ou ruim, para além dos números, é essa representatividade. Porque, se eu for pegar os números, eu fiquei preocupada aqui, porque o mandato de Bolsonaro, por exemplo, durante anos ele foi deputado, ele aprovou 2 projetos e se tornou presidente. Que método ele utilizou, se houve corrupção ou não é o caso, ele virou presidente. Um cara que passou décadas como deputado e fez 2 projetos. Outros que já fizeram centenas, como Benedita, né, participou da Constituinte. Ela que incluiu o racismo na Constituição. E hoje não é nem avaliada. Então, assim, o sistema não está pronto, e a gente está em construção desse sistema, então, elementos subjetivos precisam fazer parte disso. Nós vamos brigar com os números, porque nós estamos fugindo dessa falsa racionalidade, porque ela é enviesada. Então, a representatividade importa, participação, como é a participação em mandatos de mulheres negras, mandatos populares, mandatos... Como é feita a participação, porque não há democracia sem participação. E não há democracia enquanto houver racismo, não há democracia enquanto não tiver mulheres negras, então a gente está salvando uma democracia que não incluiu a gente. Eu acho que o papel da ciência, nesse momento, é disso. A democracia continua em declínio. É os que a gente está lendo do Departamento de Ciência Política. A democracia está em declínio. Não está dado. Então, nós estamos aqui segurando ainda o reboco que está caindo desse processo de democracia que a gente construiu aqui e que está extremamente falho. Outras coisas, lidar com medo. Eles usam isso o tempo todo. Né? Solta esse áudio como se fosse um pensamento de toda a cidade da Abaeté e coloca as pessoas em cativeiro. E o medo foi muito usado para segurar a gente. Né? Mas tivemos a Abaeté com dezenas de pessoas diversas, numa roda, em que as pessoas puderam me ver, me ouvir, e a minha presença também vai dissolvendo alguns nós. Né? Então, não pensa que é grande, aí chega, não, ela tem 1,5 metro só, não é tão perigosa assim. Mas a presença vai construindo outras narrativas. Né? Quem é essa mulher negra, mãe solo, que mora na periferia, escolheu permanecer na periferia, não precisava estar vivendo mais num bairro, numa cidade onde muitas demandas ainda existem, me limita. Né? E aí, assim, a Lauana trouxe... olha, a academia está fazendo seu papel dentro da academia. Nós estamos na academia agora, então a gente aprende e leva para os nossos territórios. A gente traduz, acho que talvez o papel do aprender a ler e ensinar os camaradas é porque a gente vem, bebe da fonte, volta e traduz. Mas é importante disputar esse lugar agora. E esse momento, né,
as instituições, a universidade está disputando narrativas, métodos, análises, escritas feitas com a gente, não entrega pronto, né? Assim, constrói com a gente. Isso é um momento muito positivo. Agora, os territórios estão construindo outras estratégias. Eu nem sei se as coisas casam tanto. Eu leio e participo do Instituto, de outras plataformas, para entender o que eu estou fazendo. Eu não sei se eles me ajudam tanto, mas me ajudam porque eu entendo o que eu estou fazendo. Eu não sei se tudo que vocês escrevem ajudaria eu fazer, mas me ajuda a entender o que eu faço. Isso é importante, mas a estratégia de território é muito diferente da ciência, muito diferente. Quando eu sento com as mulheres quilombolas, elas jamais fariam um discurso tão radical contra o meu, assim. Elas chegam nos lugares, mas de acolhimento, sabe? Então, a estratégia delas de defesa de território é muito diferente do que vocês produzem aqui dentro. Não sei se precisa chegar lá. Eu acho que é de lá que tem que chegar aqui. Posso estar enganada, mas elas usam outra estratégia, outra inteligência, outra intuição. É isso. Para popularizar. Agora, a academia tem que servir ao povo, né? A academia tem que servir ao povo. É fantástico. Sou muito fã da Marlise, o que ela produz, o que ela faz. As formações que ela deu na partida ajudou muito a entender o Estado, a entender os partidos, a lógica dos partidos, que não mudou. E a gente vai ter que conhecer como funciona para poder estar lá dentro. Para finalizar, é isso. Assim, nós sempre fizemos ciência. Nós sempre fizemos. A ciência nasceu na África. Foi esquecida, foi roubada, foi apropriada por terceiros e patenteada por terceiros. Nós estamos... a Érica Malungui fala que é reintegração de posse. Eu estou aqui hoje na Fundação fazendo a reintegração de posse, porque esse lugar sempre foi meu. E as mulheres negras estão fazendo isso, mas com muita sabedoria, sem muito... Não é como... Tem muitos movimentos que são dos atos de rua, mais barulhentos, né? Fogo no pneu. A gente chega de outras formas, mas a gente está ocupando e reintegrando. Reintegrando, e isso é um movimento que não tem volta. Não é só a política. Não é só a política institucional. Nós já sabemos que, para a nossa sobrevivência, a sobrevivência dos nossos, eu preciso ter reitoras negras comprometidas com os territórios tradicionais. Eu preciso ter diretoras negras, eu preciso de ministros no STF, negras, e com consciência de raça, de classe. Né? É isso. Obrigada. Muito obrigada.